Um dos crimes mais chocantes vai ser o tema de hoje do Conexões. A violência sexual ou física contra crianças e adolescentes em Goiás. E para tratar deste tema, nós temos aqui no estúdio a promotora Liana Antunes Tormin, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual. Olá, Liana. Olá, Camila. É um prazer participar do programa. Bom, antes da gente começar a nossa entrevista com a promotora, a gente apresenta agora uma matéria especial produzida pelo Conexões sobre a violência contra crianças e adolescentes. Os números da violência contra crianças na capital goiana assustam. Apenas nos 6 primeiros meses de 2011, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, DPCA, registrou 350 boletins de ocorrência envolvendo crimes contra menores. Este dado mostra que todos os dias, pelo menos 2 crianças sofreram agressões físicas ou abuso sexual. Durante todo o ano de 2010, foram notificadas mais de 7.000 ocorrências de violência contra menores em todo o estado de Goiás. A delegada Anelisa Gomes, titular da DPCA, acredita que os números alarmantes são motivados não só pelo aumento da violência, mas também porque as testemunhas têm mais coragem para denunciar. Houve sim um aumento no número de denúncias, um aumento talvez no comprometimento das pessoas que realmente estão denunciando, que estão vindo à delegacia, que estão noticiando a prática de crimes, né? Mas certamente nós não podemos sermos tão simplistas assim, né? Mas temos que acreditar realmente que houve também um aumento na criminalidade. O que mais choca as autoridades e a sociedade em geral é que as vítimas de agressões ou violência sexual são cada dia mais jovens, muitas ainda recém-nascidas. Outro fator que causa espanto é que, na maioria das vezes, os agressores são familiares ou conhecidos das crianças. Eles se aproveitam da proximidade para agredir ou abusar. É o pai, é a mãe, é o tio, é o avô. Infelizmente, são pessoas que a criança talvez teria a maior confiança e que hoje são seus agressores. Geralmente ele é a pessoa próxima à criança. Então, ele motiva a criança e muitas vezes vangloria essa criança de falar para ela, sabe por quê? O papai te acha bonitinho, ele é seu pai, o que tem? Não conta para a mamãe porque a mamãe vai ficar com ciúmes de você. Quem convive diariamente com crianças e adolescentes vítimas de maus tratos aponta que a violência deixa marcas profundas e que aqueles que sofreram agressão física ou abuso sexual acabam reproduzindo a violência. Ela que vem com essa carga emocional de um sofrimento, elas são agressivas, elas são destruidoras de brinquedos. Primeira coisa, você dá um brinquedo, quando você vê, ela já arrancou a cabeça, ela já reproduz aquilo que ela vê dentro da casa dela. A psicóloga Paula Pacheco destaca que, além disso, as crianças vítimas de maus tratos podem sofrer vários tipos de transtornos psicológicos, como quadros de ansiedade e depressão. Normalmente são acompanhamentos longos, em decorrência de todos os traumas vivenciados, né? E vai ser feito um trabalho muito focado ao trauma vivenciado mesmo, no sentido de elaborar aquelas situações que causaram danos àquela criança. Bom, promotora, qual seria a penalidade a que esses agressores de crianças e adolescentes eles podem pegar aí caso sejam presos, caso vá a um julgamento na justiça? Bom, o abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes pode configurar vários tipos penais. Nós temos desde o estupro de vulnerável, que consiste em abusar ou praticar ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos, mas nós temos também a tipificação da conduta de aliciar crianças e adolescentes para o fim de praticar algum ato sexual com terceiros, praticar conjunção carnal na presença de crianças e adolescentes com o fim de satisfazer a própria lascívia. Nós temos o tipo penal da pornografia infantil, a divulgação de material pornográfico na internet. Então, vários dispositivos penais podem ser enquadrados na figura do abuso sexual.
Em relação aos pais, aos familiares, que geralmente são os maiores agressores. A gente vê aí nas notícias todos os dias em que pais ou parentes próximos ou amigos da família são as pessoas que agridem ou que abusam sexualmente. Que tipo de encaminhamento é dado à vítima, aí à criança ou adolescente que está sobre a responsabilidade, às vezes, dessa pessoa e quando sofre esse tipo de abuso? Como é feito aí um encaminhamento, um acompanhamento dessa criança? Bom, assim que a notícia do abuso chega à Promotoria de Justiça, imediatamente são contactados a Delegacia de Polícia e o Conselho Tutelar, que são os órgãos que têm atribuição para agir no primeiro momento. O Conselho Tutelar tem o poder de retirar a criança da situação de violência e levá-la para um local seguro. E a Delegacia tem a atribuição de deflagrar o inquérito policial para apurar a conduta do agressor. Agora, é bom a gente lembrar que o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que a primeira providência a ser tomada tem que ser a tentativa de se afastar o agressor do lar da criança. E, em segundo momento, caso essa medida seja inefetiva ou inadequada, é que se deve pensar em retirar a criança de sua própria casa. Bom, promotora, e uma das principais preocupações das pessoas nas ruas de Goiânia em relação também à violência ou abuso sexual praticada por pessoas da família ou conhecidos. A gente acompanha agora aí perguntas dos nossos telespectadores. Eu queria saber se tem lei para, tipo assim, para esses pais que agride criança, agride, estrupa. Um pai que abusa de uma criança, um pai, um padrasto, ele é um criminoso ou um doente? Bom, promotora, a gente viu aí a preocupação das pessoas nas ruas. O que a senhora pode responder para os nossos telespectadores? Bom, a pergunta é interessante e é importante a gente destacar a seguinte diferença. Nem todo indivíduo que abusa de uma criança é um pedófilo. Pedófilo é o termo técnico utilizado para caracterizar aquele indivíduo que tem um desvio de comportamento sexual, com preferência para crianças ou adolescentes de menor idade. Mas a maioria dos abusos que são praticados por abusadores oportunistas e não por doentes. E aí a gente vê que esses abusadores normalmente se aproveitam de situações de exposição daquela criança ou adolescente, se aproveitam muitas vezes da diferença de gênero que existe cultural na nossa sociedade, no sentido de que o homem tem mais direitos sobre o corpo da mulher, o corpo da filha. Se aproveita da vulnerabilidade de uma determinada criança que está desacompanhada dos seus pais. Então, esse é o abusador oportunista e é ele quem mais pratica os atos de abuso sexual. Bom, promotora, e como a senhora acredita que possa ser feita aí uma atitude de prevenção contra esse tipo de crime? Como prevenir essa prática aí tão chocante? Bom, a prevenção se dá principalmente através da implementação de políticas públicas que promovam o adequado atendimento da criança e do adolescente. Um desafio muito difícil é a gente tentar levantar as causas desses abusos, né? Então é preciso, por exemplo, que a gente identifique que se a criança e a adolescente está sendo abusada, é porque está ficando exposta a uma situação de risco, é porque não está frequentando uma creche adequada. O problema é cultural, então é preciso nós fazermos esse levantamento para que adotemos então as políticas necessárias e mais adequadas para combater o problema. Mas acima de tudo é importante que cada município tenha um diagnóstico da sua situação, que faça um levantamento do local e das razões pelas quais o abuso é praticado, para que saiba identificar então qual é a política pública preventiva mais adequada para combater esse problema. Bom, para encerrar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da campanha que está sendo desenvolvida pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, a campanha Criança Não é Brinquedo. Bom, o Ministério Público de Goiás tomou a iniciativa de lançar essa campanha com o objetivo de incentivar as denúncias. Nós temos a convicção de que a denúncia é o primeiro passo para que tenhamos condições de proteger essas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de abuso sexual. É também o primeiro passo para a gente conseguir diagnosticar o problema, para que consigamos responsabilizar os agressores e combater esse mal da forma mais adequada. Tá certo, muito obrigada, promotora. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.
gente conversou então com a promotora Liana Antunes Tormin, que é do Ministério Público Estadual e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. E você pode fazer parte do Conexões, aí sugerindo perguntas ao nosso próximo entrevistado, que vai falar sobre as diferentes formas de lidar com a morte. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. E no próximo bloco você fica sabendo mais sobre um projeto desenvolvido por uma professora do CEPAI da UFG, que foi premiado nacionalmente. E confere também uma matéria sobre a urbanização das cidades, que leva muitas pessoas a deixarem as áreas centrais. Não saia daí, o Conexão volta em instantes.